Olá, querida turma de turismo, tudo bem? Aqui é a professora Neide Silva, na disciplina de Planejamentos Empresariais, e eu vou falar com vocês a respeito da segunda parte do nosso TGI, que é o trabalho de graduação interdisciplinar, né? Na primeira parte, que vocês já enviaram esta semana, vocês utilizaram o template que eu mandei, parabéns, ficou bem bonitinho. E aí vocês colocaram o nome, né, o título do trabalho. Aqui eu estou dando um exemplo aleatório. Formação dos guias de turismo em Paraty. Embaixo vocês colocaram o nome de vocês, que é o Antônio da Silva. Do ladinho tem que ter a nota de rodapé, lembrando que a nota de rodapé vai parar lá no final da folha e lá vai estar escrito estudante de turismo do Centro Universitário do MON. O e-mail do Antônio, o Antônio é de São Paulo, São Paulo. Aqui não é da onde ele nasceu, é sim onde ele mora, tá? No trabalho, na primeira entrega, vocês me mandaram então o título, o nome, resumo só a palavra, introdução só a palavra e os itens que vocês vão desenvolver. Por exemplo, item 1, guia de turismo, item 2, formação do guia, item 3, mercado de atuação. Perfeito, tá ótimo. Agora, na segunda entrega, vocês vão desenvolver o resumo do trabalho. O que é o resumo de um artigo científico? Como a própria palavra já diz, ele é algo extremamente objetivo, né? Um resumo ele tem em média 250 palavras, tá certo? E ele deve identificar no resumo qual é o objeto, os objetivos, a metodologia, o referencial teórico e os resultados da minha pesquisa. Não é para eu contar a história de Paraty, não é para eu ficar enrolando, não. É um único parágrafo sem o espaçamento no início da folha, ó, perceba aqui, ó, não tem espaçamento, um parágrafo único, vai dar uma média de 10, 12 linhas, tá bom? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, utilizando a ideia de formação dos guias de turismo em Paraty, então o resumo vai ficar mais ou menos assim. O presente artigo tem como objeto, então o objeto é o que você vai pesquisar. No nosso caso aqui, no nosso exemplo, eu vou pesquisar a formação dos guias de turismo em Paraty. Ou seja, eu quero saber onde eles fazem o curso para se tornarem guias, tá certo? E como é que esse processo se dá? É em um ano, é 6 meses? O Sebrae vai até lá? Eles vêm até São Paulo? Vão até o Rio de Janeiro? Existe uma escola próxima? É isso que eu quero saber, né? Então, o meu objeto, o que eu vou estudar? Formação dos guias de turismo em Paraty. Os meus principais objetivos são: 1. Mensurar o número de guias cadastrados. Mensurar quer dizer, eu vou contabilizar, eu vou averiguar quantos guias tem cadastrados atuando em Paraty. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos encontrar alguns monitores que não são guias. Já expliquei para vocês isso em sala. Bom, meu segundo objetivo, conhecer o processo de formação desses guias e instituições que os capacitaram. Onde eles estudaram? Como foi essa formação? Quantas horas de visita técnica eles tiveram que realizar? Eles tiveram que viajar para outros estados? Essas coisas. É isso que eu quero saber. Aí eu vou dizer agora o que é a metodologia, tá? Então eu vou falar, então assim, ó, para realizar esta pesquisa, optou-se por uma pesquisa qualitativa, a partir de fontes bibliográficas, assim como pesquisa de campo, realizando entrevistas com os guias de turismo da cidade. Ponto final. Ali eu escrevi a palavra metodologia, mas essa palavra é só para vocês, como diz? Só para vocês saberem que ali é a metodologia, tá? Então, ó, para realizar essa pesquisa, optou-se por uma pesquisa qualitativa. Isso significa que eu não vou aplicar uma série de questionários e fazer gráficos e etc., porque isso seria uma pesquisa quantitativa. Eu posso fazer uma pesquisa quanti e quali, mas no meu caso não, tá? Aí eu disse, olha, essa pesquisa vai ser feita a partir de fontes bibliográficas. Essas fontes são livros, essas fontes são sites, essas fontes são revistas acadêmicas ou da área de turismo e etc. Só que eu não vou fazer só pesquisa bibliográfica, eu vou entrevistar alguns guias das cidades. Então eu estou colocando também, né, pesquisa de campo, realizando entrevistas com os guias da cidade. Ponto. Aí eu digo, né, o artigo terá como referencial teórico os autores. Referencial teórico quer dizer assim,
quais são os livros, quais são os autores que eu vou utilizar para desenvolver o meu artigo. Lembrando que o artigo de vocês tem que ter no mínimo 3 livros, ou pode ser livro, pode ser artigo científico. Não pode fazer um trabalho apenas com base na internet. Jamais usem Wikipédia ou sites e blogs que não sejam assinados, tá bom? Então, aqui no nosso caso, eu vou utilizar os autores Silva, Aranha e a Aranha, né? Aí falta mais um. Aí, no final do resumo, vocês vão escrever assim: os resultados demonstraram que XX. Por quê? Só vou saber o resultado quando eu terminar a pesquisa. Mas já tem uma frase aí dizendo que os resultados vão aparecer. Vocês entenderam? Agora eu vou mostrar um modelo de um resumo pronto para vocês. Olha lá. Esse aqui é um resumo um pouquinho mais complexo, mas eu já disponibilizei também lá na plataforma, tá? Então, aqui o título é Literatura Negro-Brasileira na Educação Infantil, a autora Neide Silva. Aí eu escrevi: a presente pesquisa tem como objeto, qual é o meu objeto nesse caso? Literatura negra na educação infantil. No momento seguinte, eu fiz uma justificativa, vocês não precisam fazer isso agora, tá? Aí continua aqui, ó. Para realizar esta discussão, optou-se por uma pesquisa qualitativa a partir de fontes bibliográficas. Isso aqui é o quê? A metodologia. Aí eu coloquei quem eu utilizei: Cachimor, Cavaleiro, Coelho e Cucci. E aí eu continuo: e com a análise de uma obra de literatura infantil chamada Minha Mãe é Negra Sim. Ou seja, para eu fazer esse artigo, eu consultei esses autores e mais fiz uma análise desse livro infantil. Aí eu termino: a análise da obra demonstrou que é possível discutir as relações étnico-raciais desde tenra infância, combatendo o racismo e incentivando o respeito à diversidade. Aí, depois que vocês fizeram isso, vocês vão colocar de 3 a 5 palavras-chave. Lembra que não é chaves. Palavra-chave, vocês vão colocar em ordem alfabética. Elas vão estar separadas por ponto final. Cada palavra vai começar com uma letra maiúscula, tá? Que são palavras que têm a ver, então, com a sua pesquisa. Bom, gente, por enquanto é só. E tiro as dúvidas de vocês lá na nossa aula na SAP. Até mais.